voltamos aqui no nosso consultório. Obrigada por sua querida audiência, obrigada demais por cada um de vocês ficar aqui com a gente no consultório a cada semana, compartilhar com a gente, inclusive conflitos seus, necessidades suas, depositar aqui em nós a sua confiança. Muito obrigada, é um privilégio enorme e nós ficamos muito gratos a Deus por essa oportunidade também de influenciarmos você para o bem. Que Deus te abençoe. Um abraço muito especial para um grupo de pessoas com quem estive nesse final de semana na Califórnia. Muito obrigada a vocês aí da região do La Sierra, perto de Loma Linda, queridos da Igreja de Tino, muito obrigada, vocês são muito queridos, muito especiais. Voltar aí foi um grande prazer. Que Deus os abençoe, continuem firmes na caminhada, nessa jornada. Que Deus os abençoe com o Espírito Santo a cada dia. Como a todas as pessoas que estão agora aqui com a gente, nós desejamos a todos intencionalmente que o Espírito Santo venha sobre vocês. Peça, clame, busque a Deus para que Ele nos ajude com o Espírito Santo, que é a presença de Deus, que é Deus em cada um de nós, nos dando discernimento para lidar justamente com as dificuldades que estão aqui dentro da gente, que começa com o nosso eu sendo mudado, e para termos discernimento para lidarmos com aquilo que nos acontece fora de nós, inclusive nos nossos relacionamentos. Que Deus te abençoe. Vamos continuar aqui conversando com o autor de livros, o escritor Marco Aurélio Brasil, que está lançando o livro Conhecendo o Sonho de Deus para o Seu Casamento, O Amor do Andar de Cima. E um livro assim, ó, gente, muita coisa para aprender aqui, não pode ter preguiça de ler. Estava dando uma olhadinha aqui nos temas propostos, nos capítulos, na riqueza e na pobreza. Opa, fala de finanças aqui também? Bandeira branca, amor. Hora de perdoar, plantando e colhendo, o melhor produto do casamento. Qual é o melhor produto do casamento? Filhos. Os filhos. Você tem ótimos produtos, são 4 lindos filhos. E então, de fato, é a nossa grande herança, erguendo altares, manobras de defesa, palavra final, são os agradecimentos finais, falando sobre sexo, a chave para a mudança. Muito tema bom, parabéns. Me parece que demandou muita pesquisa, muito tempo, debruçar-se para chegar nesse volume aqui. É alguém que estudou bastante, se dedicou bastante. Que Deus o abençoe. Tem uma questão aqui que chega da nossa ouvinte. Ela traz a questão da comunicação. Ela tem dificuldade de lidar com o marido no que diz respeito ao diálogo. Ele muitas vezes não está aberto ao diálogo. E ela às vezes não entende, ele fica chateado, não responde ao diálogo que ela propõe. E afinal de contas são casados há pouco tempo. Nada mais justo querer dialogar para ajustar as questões. Mas, pastor Fred, tem gente que tem dificuldade de dialogar. Como é que faz? Que dicas vocês nos dão? Eu gosto muito de um livro de Gary Chapman. Ele fala sobre as 5 linguagens do amor. Parece uma coisa muito simples, mas tem profundidade nisso. Então, assim, o elogio, ele é como uma varinha mágica, é impressionante. Uma criança precisa ser elogiada, nós precisamos ser elogiados, apreciados, isso é importante. Então, assim, dentro de um contexto, como você apresentou, Darleide, é importante também a outra parte que se sente assim prejudicada pela falta de diálogo do cônjuge, é importante fazer uma autoavaliação. Tenho eu comunicado amor na linguagem que o meu cônjuge entende amor? Estou eu de fato comunicando amor? Ele está entendendo amor? Então, porque algumas pessoas têm algumas linguagens mais assim desenvolvidas. Toque físico, palavras de afirmação, elogio e assim por diante. Pequenos serviços, prestações de serviços. E é importante nós nos comunicarmos nessa linguagem de amor, na linguagem de amor mais eficiente para aquela pessoa entender. Mas de uma forma bem objetiva também, Darleide, o que fazer quando a outra parte não gosta do diálogo ou não se comunica? Parece que uma das partes tem que tentar adivinhar o que a outra pessoa quer, está sonhando, e às vezes a gente não sabe. Então, eu acredito que chamar para assistir consultório de família pode ser uma coisa muito boa, viu? É verdade, pode ajudar. Marcos. Um outro livro, esse livro que o pastor citou é muito bom mesmo, ele mostra que as pessoas respondem de formas diferentes, né? Tem a pessoa que se desarma com um presente, tem a pessoa que gosta de um elogio.
Mas em linhas gerais, existem, a gente não sabe dizer o que é biológico e o que é uma construção cultural com muita certeza, mas pelo que eu entendi, é uma jovem esposa falando que o marido não se comunica. Os homens não são muito treinados para avaliar seus próprios sentimentos, né? Quando eu casei com a Tatiana, no começo do casamento, eu tinha muita dificuldade, porque ela ficava perguntando o que eu achava das coisas. Às vezes eu não achava nada. Desde, o que eu ponho, essa blusa aqui ou essa aqui? Eu achava as duas igualmente maravilhosas nela. Tanto faz. E isso deixava ela nervosa. Então, eu comecei, para evitar atritos, eu vou falar sempre da esquerda, aquela ali. E ela sabe disso, posso falar. Com o tempo, eu aprendi, olha só, agora eu tenho uma opinião, não tinha antes. Isso foi um treino, foi um exercício. Por que eu me forçava a ter esse tipo de diálogo com a minha esposa, que era antinatural para mim? Porque eu via a relação dos meus pais, meu pai às vezes fica uma semana inteira sem falar com a minha mãe, e eu pergunto, mãe, por que ele está assim? Ela, não faço ideia, eu não faço a menor ideia. Então a gente fica com essa coisa, né? Pretender que o outro adivinhe o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, ou como que a gente interpretou, ou alguma coisa que aconteceu. Isso é ilegítimo, né? Pretender isso do outro. O outro é uma outra pessoa, ele está enxergando as coisas de um outro ponto de vista. O diálogo ele é muito importante. Existe um outro livro que eu gosto muito, eu cito no meu livro, que se chama Ela Precisa, Ele Deseja, ou Ele Precisa, Ela Deseja, do Dr. Willard Harley Jr. E ele mostra como, de uma forma geral, as 5 necessidades afetivas, emocionais mais profundas no homem, em geral, não são as 5 necessidades mais encontradas na mulher. Então, nós somos casados, né, se você é homem, você casa com uma mulher com um homem. Então, a pessoa, o outro, tem necessidades diferentes das tuas. Então, não é intuitivo para você atender as necessidades do outro. Para a mulher, o diálogo é comunicação, uma das coisas principais. E, às vezes o homem chega do trabalho, cansado, e engoliu um monte de sapo, estressado. Tudo que ele não quer é conversar. No entanto, essa é uma necessidade afetiva da sua esposa. E você, quando fez os votos de casamento, voltando aos votos, você assumiu o compromisso, não de resolver todos os problemas, porque tem coisas que só Deus vai resolver, você não precisa assumir toda a salvação do seu cônjuge, mas você assumiu a responsabilidade de suprir algumas necessidades afetivas que ela tem e que você não tem. Então, requer um exercício de alteridade, de você se colocar na pele do outro para você conseguir atender as necessidades dessa pessoa. Então, é muito importante que os maridos entendam que as mulheres precisam desse diálogo e eles precisam se forçar para fora da caverna, né, para fora da casca, para atender essas necessidades da mulher. Ao mesmo tempo, a mulher precisa entender também que o homem às vezes precisa da caverna e ela precisa às vezes respeitar esse espaço dele. É uma questão de balanço, uma questão que não se resolve, e isso é uma fonte de muitos atritos no começo do casamento. Exato. Mas é preciso que os dois estejam sempre atentos às necessidades do outro, porque isso é o amor do andar de cima. Você está atendendo às necessidades do outro. Está sendo para o outro o cônjuge que ele espera, que ele precisa que você seja. E falando que o amor é uma planta, né? Que precisa de carinho, precisa de cultivo. Eu me lembro de um texto bíblico que para mim é uma lei fundamental para a felicidade do lar. Aqui em Mateus capítulo 7, verso 12... está no contexto do Sermão da Montanha, Jesus ele disse assim, olha, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então aqui há um exercício nobre de se colocar no lugar do outro e de tentar ver o que eu gostaria, então o que eu gostaria eu vou fazer para o outro. Então, se o meu cônjuge me procura para conversar comigo, como é que eu gostaria de ser tratado se fosse eu que estivesse procurando o cônjuge para conversar? Esse exercício e a aplicação desse exercício vai trazer muito benefício. Eu vou prestar atenção. Quando alguém fala, eu gosto de prestar atenção, olhar para a pessoa. E é incrível, porque essa é uma característica minha, e quando eu falo com a pessoa, eu gosto que ela também preste atenção no que eu estou falando. E às vezes a mulher ela tem múltiplas habilidades de fazer tudo ao mesmo tempo, e às vezes eu penso, ela não está prestando atenção em mim. E aí requer esse balanço, porque ela está prestando atenção.
Eu que preciso entender que, não, ela está prestando atenção. Às vezes, de fato, dependendo do assunto, requer uma atenção mais aprofundada, um olhar mais olho no olho. Mas eu acredito que tudo isso é dedicação, é exercício, é aplicação, é a vontade, como diz no livro Lar Adventista, né? É realizar aqueles pequenos gestos do primeiro amor, né? Do período quando era namorado, como que era? Era aquela vozinha baixa no ouvido, não era assim? E às vezes, dependendo, né, da rotina, da correria do dia a dia, já, faz isso aqui para mim. Não, aquele carinho, aquela cortesia, aquela bondade, aquela ternura, nós precisamos resgatar esses pequenos gestos, porque é nesses pequenos gestos que somam o grande peso de felicidade e de alegria que existe no lar. E com isso a gente pode, inclusive, atrair o outro para um ambiente mais confortável, onde ali eu possa fazer uma abordagem diferente, né? Muitas vezes, quando um casal, ou a mulher, no caso essa que nos escreve, simboliza as mulheres querendo um diálogo com o marido, muitas vezes para o marido, dialogar vai parecer DR, discutir a relação. E vocês, homens, não têm essa habilidade toda para discutir relação no fim de um dia, depois de um dia de trabalho, uma série de outras coisas. E ainda nesse sentido, se essa mulher é repetitiva, se ela está insistindo no mesmo ponto, da mesma forma, a mesma abordagem. E muitas vezes este homem está assim, ela não se importa comigo, ela está se importando com ela, mas ela não parou para perguntar como foi meu dia, como é que eu estou, se eu estou pronto para falar agora, se é o meu momento de falar agora. Não, nós queremos falar agora. Opa, você tem que me ouvir, conversa comigo. Como assim você não me responde? E o outro? Então, cuida do outro, se é a hora, se ele está pronto para falar. Se ele disser que não quer falar agora, ficou chateado, você pergunta, terá algum momento em que nós podíamos conversar? Tem alguma maneira que eu possa fazer, elaborar, para que eu dê a você a oportunidade de falar e eu saiba te ouvir? Como que a gente pode negociar isso que para mim é tão importante? Em que eu estou errando? Me diga, me oriente, como é que eu faço para acessar melhor o seu coração e te permitir falar a respeito disso que para mim é tão importante? Outra hora você pode dizer, tá bem, eu vou falar e vou deixar com você, não vou esperar que você me responda. Eu vou dizer o que eu estou sentindo agora, não vou te acusar, não vou te ofender, não vou de forma alguma escolher palavras para te ferir, te magoar, mas eu vou falar. Pode ser? Você pode me ouvir? Então, eu vou falar e você me ouve e não vou exigir resposta. Isso pode te dar um alívio de falar. Se você insistir em que ele te responda, ele não está pronto, ele não sabe falar. Quando o Marcos lembrou aqui pra gente assim, que os homens não foram ensinados a falar, elaborar suas emoções, nem as mulheres de alguma forma. Mas especialmente é fato que vocês não. O menino que caía e o pai dizia, levanta. Né? Uma tortura ter uma que analisar seus tortura. sentimentos. O homem não está acostumado com isso. Não, quando vocês caíam e choravam, ainda meninos, molequinhos, o pai dizia assim, ei, menino, levanta, que é isso, vai chorar? O que é isso? Engole choro, menino, fica quieto, tal. Ninguém nunca pergunta para o menino, ou perguntava, talvez hoje melhore isso, mas ninguém nunca perguntava para um homem assim, o que você está sentindo, meu filho? Exato. Fala para o papai, fala para a mamãe, o que você está sentindo hoje? Você está meio tristinho? Acho que vocês, mesmo sendo de uma geração próxima aqui de nós, da nossa geração, mas não eram os nossos pais nos perguntando, senta aqui no colinho da mamãe e fala o que você sente. Nós não fomos alfabetizados emocionalmente. Então, muitos de nós agora entramos num casamento analfabetos emocionais e não se liga que precisa falar para que haja esse compromisso de se colocar, de falar de afetos, de sentimentos. E isso se perde em milhões de coisas que são impostas sobre nós. Então, eu estou pedindo a você, tenha empatia, tenha compaixão desse outro que talvez não saiba, não é porque ele não te ama, não é porque ele não quer falar com você, não é por outro motivo, ou melhor, pode ser por outros motivos que não esse, nunca esse. Então, vamos ser estratégicos, tá bem? E cuidadosos. Darleide, posso falar uma coisa? Fique à vontade. Acho que é interessante, porque, de fato, quando um casal se une, ele pode pensar que ele está plenamente unido, mas quando vêm as adversidades, as crises, eles podem sair daquelas crises mais fortalecidos com um vínculo maior, ou ambos podem sair destruídos. Exato. Então, esse é um jogo em que os dois têm que ganhar. Eles não estão ali para competir. É um ajudando o outro.
Se um tem algumas fraquezas, algumas debilidades, algumas imperfeições, eu vou ser uma fonte de encorajamento para que ela se desenvolva naquela área Uhum. e vice-versa. E eu acredito que uma coisa que pode ajudar muito no desenvolvimento do diálogo é o casal intencionalmente fazer atividades comuns. Sim. Se eles Perfeito. gostam de fazer alguma coisa, mesmo que não goste, o outro ele pode desenvolver a habilidade de se sentir útil e fazer uma coisa junto com a esposa e a esposa junto com o esposo. Pode ser lazer, pode ser na cozinha, pode ser um passeio, mas é importante que eles preservem dentro do planejamento deles como casal, que eles gastem esse tempo juntos, porque isso vai fazer com que eles se tornem mais tenham maior afinidade e consigam, de repente, falar de coisas mais íntimas do coração. E sabe o que é legal? É que nesses momentos, essas conversas, esses pensamentos, eles fluem com uma naturalidade e passa a ter uma aceitação maior da parte do outro, porque ambos estão relaxados, estão ali curtindo um momento agradável, não teve nenhuma Um discussão. entende que o Né? outro se importa com o prazer do outro, de uma atividade. Exatamente. Eu costumo dizer que nós devíamos cuidar em fazer atividades que nos bane de adrenalina e, no outro momento, de endorfina. Atividades, por exemplo, de aventura, um esporte, adrenalina, o casal está junto, faz uma caminhada, está junto ali, cheio de adrenalina para fazer aquela atividade. No outro momento, você vai buscar alguma atividade que seja mais prazerosa, que libere muito endorfina, aquela calma. Isso vai trazendo um equilíbrio para essa relação e é claro que isso vai ser uma mágica para facilitar o diálogo, é fato. Muito bem lembrado, pastor. Marcos, o que mais dizer sobre o tema comunicação ou posso passar a um próximo? Tem um tema que eu acho que é importante mencionar, que toca nesse, Darleide, que é uma epifania também, que veio da Bíblia, as melhores epifanias vêm da palavra de Deus, né? E tem um longo trecho em que Paulo está falando para casais. E no final ele deixa um texto um pouco enigmático, né? Ele diz assim: portanto, maridos, amem as suas esposas como a si mesmos, e esposas, respeitem os seus maridos. E tem um autor americano, que é um terapeuta familiar, chamado Emerson Eggerichs, e ele falou, por que esse desbalanço, né? O marido tem que amar a esposa como a si mesmo, que é uma coisa que não é muito natural para o homem, talvez para a mulher mais, e a mulher tem que respeitar o marido, né? E ele percebeu na prática dele, no consultório dele, que a razão de ser desse desbalanço, né, é que nós estamos falando das necessidades mais profundas de ambos, né? A mulher tem uma necessidade atávica de ser amada e o homem tem uma necessidade grande, muito grande, de ser respeitado. A gente fala de amor incondicional, a gente quase não fala de respeito incondicional. Verdade. O respeito a gente atrela à conquista. Se você não se dá o respeito, então não te respeito. Você precisa conquistar o respeito, né? Mas, segundo a Bíblia, o respeito também deve ser incondicional. E aí esse autor, ele menciona o que ele chama de ciclo insano. Ele fala, quando o marido age sem amor pela esposa, a esposa tende a responder sem respeito pelo marido, e aquilo cria uma espiral descendente que não tem fim e faz com que o que começou como paixão acabe como um ringue de boxe, né, de luta. Então, a comunicação deve ser feita nessa moldura sempre, né? O marido tem que entender que a mulher precisa ser amada como a si mesmo. Isso é muito difícil para o homem requer maturidade. E a mulher precisa entender que o respeito é uma condição, é algo que o seu marido precisa. E o que é respeito, né? Muitas vezes o homem tem a necessidade de ser admirado, de ter a sua opinião levada em consideração com sinceridade. E é lógico, de não ser exposto perante outras pessoas. Quando isso acontece, você está faltando com uma necessidade emocional mais profunda do seu marido, do seu cônjuge, do seu companheiro, e isso não é bom para o seu casamento, não é bom para o seu ideal de felicidade. E é extremamente desgastante, desrespeitoso, que muitas vezes nós fazemos, especialmente em casamento, que é tentar mudar o outro para que ele se amolde ao meu desejo, à minha idealização. Isso é desrespeitoso, né? É um marido que fala à esposa, mas você não faz isso, porque é sua mãe, compara com a avó e faz com que a outra pessoa se sinta-se assim, absolutamente invalidada
em quem de fato ela é como indivíduo. E a mesma coisa fazendo esse exercício com o homem é ainda mais destruidor, porque eu acho que a mulher ainda tem uma resiliência, tem alguma coisa que ela, tá, eu vou administrar, tá bem, vou entender o homem, mas tem algumas coisas que chegam na natureza do homem e destrói vocês. Por exemplo, se uma mulher falar da sexualidade do seu marido, falar do órgão genital do marido, meu Deus, acabou, já era. Ele fica assim destruído, isso é fato. Então, tem coisas que esse aspecto do respeito deve ser levado em consideração, especialmente para você não destruir o outro, a autoestima do outro, a verdade do outro. Seja respeitosa, respeitoso, para que você faça o outro sentir-se existindo de verdade nessa relação com você, tá bem? Vou só recapitular um ponto que eu acho assim, muito importante. Novamente, lembrar o que dissemos agora há pouco, portanto, preste atenção. Desenvolvam a habilidade de fazer atividades juntos, casais, não se percam na educação dos filhos, no trabalho, na vida religiosa e deixe por último a unidade do casal. O que vocês fazem juntos? Esposinha, precisa tirar o avental ou mesmo deixar o escritório, ou empreendedora que você seja, não sei o que você faz, os meninos, deixa com alguém, mas tem um tempo e faz alguma atividade que seu marido gosta. Ele gosta, sei lá, de empinar pipa. Você acha que coisa de moleque, seu marido gosta. Vai lá, diz assim, marido, que coisa legal. Faz esse exercício, ele gosta de futebol, vai lá ver o futebol com ele. Claro, dentro dos seus princípios, dentro daquilo que você considera marido, dá uma olhadinha naquilo que sua esposa gosta. Ela gosta, sei lá, de ir no shopping, você acha horrível fazer compra. Se esforça, amigo. Tem dia que você vai para o escritório e você não queria ver a cara do patrão. Você chega lá, bom dia, chefe. Ou seja, não tem um esforço para conviver? Mas um esforço, um dia se aprende só de vê-la feliz e você de vê-lo feliz. Queria só lembrar esse ponto para você. Não deixem de fazer atividades juntos. Mais um tempinho aqui, muito obrigada pelos conselhos. Vivo um relacionamento há 22 anos. Talvez eu não tenha ajudado como deveria. Há 9 anos foi que eu conheci a palavra, mas eu não consegui a libertação do meu marido. Fui agredida fisicamente, hoje sou agredida verbalmente, psicologicamente. Não culpo de tudo também. Tenho as minhas culpas. Hoje tomo remédios para conter a ansiedade. E do fundo do meu coração eu queria mudanças, queria ser feliz com ele, mas aos meus olhos vejo que é impossível e penso em arrumar um meio de sair dessa situação. Muito obrigada. Aqui eu quero pegar esse relato e falar já que estamos caminhando para o fim do programa, falar dos que estão a ponto de desistir. Que tem os seus motivos, como ela tem, se sente infeliz pela maneira como é tratada. Enfim, casamentos que estão assim, quase que no último fôlego. Vamos dar uma atenção para esses que estão assim, realmente infelizes num casamento. Vamos lá, Marcos, diante de tudo que você tem desejado influenciar as pessoas, no que diz Marco Aurélio, o que diz respeito ao casamento, aos que estão em fase de fim, acho que não tem mais jeito. Por onde você os conduz? Olha, esse canal de televisão fala muito de esperança. Nós somos um povo cheio de esperança porque a gente conhece um Deus que não é um Deus impotente, não é um Deus fraco, é um Deus capaz de abrir o mar vermelho, de ressuscitar o morto, de dar vista ao cego. Ele é um Deus fantástico e é um Deus que tem operado milagres por onde a gente passa. Então, a gente não pode desistir, né? A gente não pode desistir, a gente tem que confiar nesse Deus, que é esse Deus que a gente conheceu. Eu acho que a gente tem a nossa geração tem uma relação complicada com os votos de casamento, Darleide, porque a gente fala aquelas juras maravilhosas, mas na prática essas juras que são sempre eternas e muito grandiloquentes, a gente descarta isso, né, com uma certa facilidade, cada vez com mais facilidade. E eu acho que quando a gente faz uma relação, a gente assume uma relação e a gente pede na presença de Deus, a gente promete que ela vai ser eterna, que eu vou amar em qualquer situação e que eu vou ser fiel, etc. e tal. A gente está chamando, na verdade, a Deus para o meio dessa relação, porque Ele é o elemento de constância e de perenidade que vai fazer essas coisas acontecerem. Existe uma passagem da Bíblia para uma mulher como essa, que diz o seguinte, que fala, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Se o seu marido te agride, você fala que você tem alguma culpa e tal, isso não interessa.
interessa o que você vai projetar para frente. Você tem esperança de que o seu casamento vai ser do jeito que Deus sonhou? Coloque-se na mão dele, ore pelo seu marido, faça o bem por ele, seja para ele agora, a partir de agora, a mulher que ele precisa que você seja. E aí, se Deus quiser, esse milagre vai acontecer e ele vai passar a ser o cônjuge que Deus gostaria que ele fosse para você também. Amém. A minha orientação vai também nesse sentido. Eu vou ler aqui o texto de Tiago 3, 17 e 18. Posso? Pode. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, outro pilar para um casamento bem-sucedido como diz lá a bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Então, eu tenho que entender que no meu lar, o meu lar não é um campo de batalha. Eu tenho que entrar nessa parceria, nessa convivência, sendo tudo o que eu posso ser para contribuir para a felicidade do outro. A Bíblia diz que o amor constrange, o amor de Cristo nos constrange. Então, nós precisamos desenvolver a habilidade de constranger positivamente o outro. Se alguém lhe feriu, isso machuca, traz ressentimento, mas eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. É um mandamento, eu tenho que perdoar a minha esposa como Cristo me perdoa. Então, são características, virtudes cristãs que nós precisamos desenvolver. Então, acredito que o ponto, então, é buscar mais em Deus do que temos buscado no humano. É ter o olhar muito mais em Cristo e no recebimento do Espírito de Deus em nós, do que focarmos no casamento, no homem, na mulher, porque são humanos, são falhos, nos machucam, nos ferem, mas Deus nos dará sabedoria para enfrentar. Estão perguntando como ter acesso ao livro do Marco, então aparece aí no vídeo agora o e-mail para que você entre em contato com o Marco Aurélio, mbrasilima@gmail.com, mbrasilima@gmail.com. Muito obrigada por terem vindo até aqui, que Deus os abençoe, parabéns pelo seu novo livro. E a gente se encontra aqui na semana que vem com mais um consultório de família. Que Deus abençoe a você. Ponha os seus joelhos no chão, os seus olhos em Cristo e espere em Deus. E que no Espírito Santo você tenha sabedoria de lidar com aquilo que é tão precioso, tão preciosa, a sua família, o seu casamento e o seu próprio coração na mão de Jesus. Um abraço e até o próximo encontro.